Boa noite a você que está aí em casa, que Boa está noite. acompanhando a gente aqui, que está acompanhando a gente nessa última palestra, às 23 horas e 36 minutos. Boa noite, Juan, obrigada por estar aqui hoje com a gente. O Juan que vai Boa falar noite, hoje eu que agradeço. sobre... Boa noite, o Juan que vai falar hoje aqui com a gente sobre aprendendo com jogos, utilizando jogos no aprendizado. Juan, vou passar a Oi. palavra para você e vou voltar aqui para os bastidores. Tá bom, então. Obrigado, valeu. Então, boa noite. Meu nome é Juan Soares Barroso. Eu sou acadêmico de licenciatura em computação pelo Instituto Federal de Brasília e também sou membro do projeto LabKids. Bom, como essa é uma experiência nova para mim, e eu acredito que seja uma nova experiência para muitos de vocês, eu gostaria de pedir o auxílio de vocês para estarem interagindo comigo para logo no final eu estar respondendo algumas perguntas de vocês, tá bom? Bom, o intuito dessa palestra é mostrar como é possível expandir os horizontes pedagógicos por meio de atividades lúdicas e motivadoras, isto é, por meio da gamificação. E, primeiramente, a gente precisa contextualizar. Bom, de acordo com a pesquisa Game Brasil 2020, 73,4% dos brasileiros são adeptos aos jogos eletrônicos. Nesse sentido, não só os games, mas também a gamificação na educação se torna uma grande aposta do século XXI e também uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem. E isso deve-se principalmente pelo fato da gamificação poder ser aplicada nos mais diversos segmentos, como, por exemplo, saúde, educação, marketing e entre outros. E dessa forma, ela consegue atingir tanto públicos quanto objetivos variados. Bom, mas o que é gamificação? Vamos lá. A gamificação é, base, é, perdão, a gamificação é baseada na utilização de elementos de jogos digitais em contextos diferentes da sua proposta original. Isto é, no nosso caso, utilizar a gamificação para a educação. Bom, algumas características importantes que vêm dos jogos, ou seja, algumas características que tem na gamificação são vindas dos jogos digitais. E elas são quatro. A primeira é a competição, a segunda é os feedbacks, o terceiro, a evolução, e o quarto são as recompensas. Então, na educação, o potencial da gamificação é imenso. Ele serve para despertar o interesse, aumentar a participação, desenvolver a criatividade e a autonomia, ele promove o diálogo e ainda ajuda na resolução de problemas. Então, ainda no ambiente escolar, o poder desses jogos, como eu disse, o poder de jogos no ambiente escolar pode ser grande. Geralmente, ele vai envolver quatro pontos principais. E esses quatro pontos principais vão influenciar na aprendizagem. O primeiro ponto são os desafios em vários níveis. Bom, acho que vocês conhecem o chamado passar de fase. Bom, o jogador cumpre um determinado desafio e à medida que ele cumpre esse desafio, ele vai subindo de nível. E, consequentemente, quando ele sobe de nível, vai aumentando a dificuldade. Dessa forma, o jogador pode se automotivar para sempre estar conseguindo pontuações mais altas e estar sempre acima no ranking. E dessa forma, ele também vai alcançar recompensas melhores. O segundo ponto é a compreensão da narrativa. Sabemos que a grande maioria dos jogos possuem uma narrativa, onde o jogar em si irá se desenvolver. E nessa narrativa são apresentados o contexto, o personagem e o objetivo do jogo. Onde essa história se passa, quem é o personagem, é um herói, é um vilão, qual é o objetivo do meu jogo, é salvar a princesa, é defender dos inimigos, qual é esse objetivo? Então, esse é o segundo ponto principal que está presente tanto na gamificação quanto nos jogos digitais. O terceiro ponto é a personalização. Na grande maioria dos jogos, é permitido ao usuário, ao jogador, customizar o seu avatar. E isso aumenta a sensação de pertencimento e de protagonismo desse jogador. Então, ao desenvolver o seu avatar, ele vai se sentir parte integrante desse jogo, e isso facilita com que ele entenda
a narrativa que foi criada, certo? O último e quarto ponto que eu trago para vocês é a recompensa de desenvolver habilidades. Sabemos que a cada nível requer uma habilidade específica. Por exemplo, umas necessitam de raciocínio lógico, outras precisam de, digamos, força, certo? Então, cada nível vai demandar uma certa habilidade. E, na medida que o jogador for jogando, ele não só desenvolve novas habilidades, como ele também aprimora as suas habilidades. E isso vai servir tanto para os contextos dos jogos, mas também para outros contextos da vida. Bom, retomando o que eu disse, a gente falou um pouco sobre o que é gamificação e também falamos sobre como ela está inserida na educação. Agora eu vou trazer para vocês algumas vantagens que se podem ter quando você utiliza uma proposta gamificada. Bom, a utilização da gamificação na educação, ela oferece inúmeras vantagens no processo de ensino-aprendizagem. Bom, uma delas é a superação da falta de interesse dos estudantes. Por quê? Porque na gamificação, quando você adota uma proposta gamificada, as aulas se tornam mais dinâmicas, então a aprendizagem ocorre de forma lúdica. E dessa forma, você vai ter alunos mais engajados, mais curiosos e mais motivados para aprender determinado conteúdo. E vale ressaltar que essa vantagem é muito pertinente, já que a principal causa de evasão escolar, uma das principais causas da evasão escolar é a falta de interesse dos alunos. Então, a gamificação pode servir para isso. A segunda vantagem que eu trago para vocês é que há uma maior interação e uma maior participação dos estudantes, já que muitas das atividades, principalmente as que trabalham com equipes, vão promover um diálogo entre os estudantes, onde eles vão buscar resolucionar os problemas. Eles vão conversar entre si para buscar resolucionar um problema da melhor forma possível. Além disso, é que outra vantagem importante é que, por meio de uma atividade gamificada, também há uma maior absorção de conteúdo e também há uma retenção desse conteúdo em si, porque isso se deve pelo fato da aprendizagem ocorrer de forma lúdica, ocorrer de forma dinâmica. Então, com isso, haverá uma melhora de resultados e de desempenho dos alunos. Outra vantagem importante que eu trago para vocês, que eu já citei aqui, inclusive, é que ela estimula o protagonismo e também estimula na resolução de problemas. Mais uma vantagem da gamificação. Vocês estão vendo quantas vantagens que tem a gamificação? E agora eu vou trazer mais uma para vocês. Por que não adotar essa proposta, hein? Bom, voltando ao assunto. Outra vantagem é que ela desenvolve as competências socioemocionais dos estudantes, ou seja, a criatividade, a autonomia, a colaboração entre eles. Além disso, ela também serve como uma oportunidade de aproximar os pais da da realidade escolar dos filhos na escola. E isso ocorre por quê? Porque muitas das atividades gamificadas podem ocorrer tanto dentro quanto fora da sala de aula. Então, dentro de sala de aula, aquela supervisão do professor, e fora dela pode ver aquela supervisão do pai. Então, está aí uma oportunidade para aceitar essa relação entre família e escola. Bom, a gente falou sobre as vantagens, foi? Só retomando o que eu disse, eu falei que o poder dos jogos pode ser grande. Ele só vai poder ser grande se ele for feito de forma corretamente. Se for feito de forma correta, perdão. Então, agora eu vou dar alguns passos para vocês de como implementar essa proposta, como adotar uma estratégia educacional gamificada na sua escola ou até mesmo na sua empresa e etc. Bom, o primeiro passo é interagir e vivenciar a lógica dos games. Não adianta eu querer adotar uma proposta gamificada se eu nunca joguei um jogo na vida. Eu preciso conhecer quais são essas características, quais são as características de um jogo, o que um jogo precisa ter. Além disso, outro passo importante é conhecer o meu público. Quem é meu público-alvo? São crianças, são adolescentes, são adultos, são idosos? Quem é esse meu público-alvo?
a gente deve definir também quais são as áreas de conhecimento. Quais são as áreas de conhecimento que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com matemática, português, o que a gente vai trabalhar? Qual é o tema que eu quero abranger através dessa proposta? Quais são as competências que eu busco desenvolver por meio dessa atividade? Como todo bom jogo, a gente deve definir também a missão, o objetivo do jogo. Qual é o objetivo do meu jogo? Além disso, a gente também tem que definir qual é a plataforma que a gente vai usar. A gente vai abordar essa proposta gamificada na sala de aula ou vai ser no ambiente virtual? Só um momento para eu beber uma água aqui, respirar um pouco. Enquanto isso, vocês vão comentando aí, tá bom? Vale. Bom, além disso, a gente tem que definir as regras. Quais são as regras desse jogo? Como todo bom jogo, também na gamificação não é diferente, tem que ter regras. Quais são os sistemas de pontuação que deve ter? Você vai trabalhar com rankings? Não. Vai trabalhar com ligas, divisões? Como vai ser esse sistema de pontuação? Quais são os recursos que eu vou utilizar? E depois que você fez tudo isso, ainda é necessário revisar essa estratégia, porque por meio dos feedbacks, tanto do professor quanto do aluno, a gente vai aprimorando essa estratégia e poder utilizar ela para outros contextos, não só dentro de sala de aula, a gente também pode estar usando ela fora de sala de aula. Principalmente nesse período de quarentena, os pais podem estar utilizando uma proposta gamificada para auxiliar os filhos a desenvolver certa habilidade, por exemplo. Bom, então vamos respirar um pouco. Vamos retomar o que eu disse. A gente falou um pouco sobre o que é gamificação, a gente falou como ela está relacionada com a educação, a gente mostrou forma de implementar e mostramos algumas vantagens. Agora eu gostaria de dar alguns exemplos, principalmente nesse período de quarentena, para a gente utilizar. O primeiro que eu trago para vocês, ele é um dos mais conhecidos e mais utilizados para aprender um novo idioma. Eu acho que vocês conhecem. O nome dele é Duolingo. Vamos lá. O Duolingo, ele usa uma abordagem orientada a dados que permite com que o próprio sistema do Duolingo identifique quais foram os erros cometidos e quais foram as questões que os usuários sentiram mais dificuldades. E ele também tem uma estrutura autodidata interativa, ou seja, é onde você se instrui por esforço próprio, perdão, onde você se instrui por esforço próprio. Então, dessa forma, você não precisa de uma supervisão de um professor ou de um responsável. Você vai se guiando na medida que você vai adquirindo, na medida do aprendizado. Além disso, as lições do Duolingo, vale ressaltar, né, já, se você for usar o Duolingo, as lições têm menos ênfase na fala. Então, ela foca mais na escrita e no ditado. Além disso, ele trabalha com um sistema de pontuações. Então, à medida que você vai cumprindo determinada fase, você vai subindo no ranking, e à medida que você sobe no ranking, você alcança melhores recompensas. Dentro do Duolingo ainda, existem duas ferramentas que podem ser utilizadas, e elas auxiliam muito. Uma delas é o fórum, que tem no próprio Duolingo, onde permite uma interação entre os usuários. Eles podem estar postando dicas, sugestões, opiniões e até mesmo reclamações. Outra ferramenta também presente no Duolingo é o Duolingo Escola. Então, acredito que esse seja pouco conhecido por vocês, o Duolingo Escola. Ele está dentro do Duolingo e ele é destinado para as escolas. Então, o professor pode criar uma turma e dentro dela inserir os seus alunos e fazer meio que uma competição utilizando o Duolingo. Bom, eu trouxe outro exemplo para vocês. Eu acredito que vocês também conheçam, mas conheçam mais o jogo do que essa plataforma. O nome dela é Minecraft Edu. Minecraft Edu. Acho que vocês conhecem o Minecraft, mas talvez o Minecraft Edu não. Bom, o Minecraft Edu, ele é uma plataforma de aprendizado baseado em jogos. E ele promove a criatividade, a colaboração e a solução de problemas, isso tudo em um ambiente digital imersivo. Bom, nele, ele próprio oferece algumas lições básicas de disciplinas, como, por exemplo, linguagem, ciência, história, cultura, ciência da computação, matemática e artes.
isso tudo incluso no Minecraft Edu. Ele mesmo oferece esses pacotes de conteúdo, além de dar ele dá umas dicas de como o professor pode estar utilizando isso dentro de sala de aula. Além disso, o Minecraft Edu ele permite uma interação entre o professor e o aluno dentro e fora de sala de aula, certo? Então, principalmente agora em quarentena, essa seria uma boa ferramenta. Por fim, eu já vou abrir para perguntas. Eu vou trazer só mais um aqui para vocês, mais um exemplo, que é o Code.org. Ele é uma das plataformas mais usadas quando se trata de expandir o acesso à ciência da computação, o acesso à programação em si. Bom, o diferencial do Code.org é que se aprende a programar aliado com áreas do entretenimento, como games, séries e filmes. Alguns exemplos. Você pode aprender a programar com personagens de Frozen, Angry Birds, Star Wars e Minecraft. Então, essa é uma das melhores ferramentas quando se trata de aprender a programar. Ela também pode ser usada dentro e fora de sala de aula. Além disso, ela permite que o próprio usuário aprenda. Então, você pode fazer isso sozinho, ou pode fazer isso com a supervisão de um responsável ou de um professor, certo? Então, bom, essas foram alguns exemplos de propostas gamificadas que você pode estar utilizando. E agora a gente vai abrir para algumas perguntas feitas por vocês. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, Juan. O pessoal fez bastante pergunta, viu? Você pediu, o pessoal respondeu. O pessoal Tá, perguntou, na verdade. Vamos lá. pode me Eu deixar. eu cheguei a fazer uma pergunta aqui logo no início, mas acho que você deu alguns exemplos de ferramenta utilizada para gamificação, né? Ferramentas que podem ser utilizadas para gamificação. Isso, alguns exemplos e algumas vantagens dela na educação em si, né? Aham. Ó, a Bia B perguntou aqui, até que ponto a competição pode ser benéfica no ensino sem frustrar o aluno? Bom, você pode trabalhar com a chamada, digamos, eu esqueci o termo certo, mas a gente pode trabalhar meio com a competição café com leite, certo? Então, você pode não fazer as atividades individualmente, mas você pode trabalhar com a turma, certo? Então, a turma tem que atingir um objetivo. Então, todos ganham no final. Essa seria uma boa sugestão, certo? Legal, legal. O Messias aqui comentou, que maravilha, Juan. Sou também de licenciatura na computação. Onde veio a sua motivação para ser entusiasta na área de jogos? O que você recomenda para quem deseja entrar nesse universo? Bom, eu acredito que a minha motivação veio desde criança, sabe, porque eu sempre fui apaixonado por essa questão de, principalmente de jogos de tabuleiro. Só de ter um jogo de tabuleiro, eu tinha um monte. Só essa questão de ter um jogo de tabuleiro já te insere nesse universo e você fica apaixonado e nunca mais quer sair. Além disso, o que eu recomendo, bom, depende. Se você quer adotar uma proposta plugada, esses são alguns exemplos que eu citei. Se você quiser adotar uma proposta desplugada, se for para ensino de ciência da computação, você pode estar utilizando o pensamento computacional para isso. Além disso, os jogos de tabuleiro em si também é uma boa forma de se inserir nesse universo, não é? Legal. O Henrique César comentou aqui: esses jogos também seriam acessíveis para pessoas portadoras de deficiência? Bom, eu acredito que depende de como vai ser abordado isso, certo? Porque muitas dessas atividades, elas são para dentro de sala de aula, mas muitas delas não consideram esse fato das pessoas portadoras de deficiência. Então, eu acredito que sim, deve existir, mas eu não sei dizer quais seriam as mais acessíveis para eles. Sem problemas. O Igor Arnaldo perguntou aqui
É interessante sua explicação. Qual livro você usou para te guiar no ensino da área da gamificação? Você tem Eu não algum, vou lembrar, você tem o algum nome livro, agora. canal, algum tipo de recomendação que você utilizou, alguém que você segue nessa área que seria referência para você nesse tipo de ensino? Até tem, só que agora eu não tô lembrando o nome. Não tem Mas qualquer problema. coisa depois eu dou, vocês, se me seguirem nas redes sociais, eu posso estar dando o nome dele, etc. Claro, claro. Bom, Você fala aqui no final e a gente coloca aqui no GCzinho, antes de você finalizar, a gente coloca o seu arroba, o seu e-mail que você preferir, para que as pessoas entrem em contato. É, tá bom então. Aí, aqui o Igor também perguntou: você acredita que a gamificação analógica seja mais efetiva que a digital? Você acredita que tem uma diferença grande entre elas? Que alguma pode ser mais benéfica que a outra? Ou que ambas têm as suas. São válidas de qualquer forma? Eu acredito que as duas são válidas, até porque você não vai poder estar. Depende do contexto da turma, vai depender do contexto da turma em si, né? Se elas têm acesso a um ambiente virtual, a um laboratório de informática ou não. Então, eu acredito que as duas sejam efetivas. Legal. Legal. Obrigada, Juan. Obrigada mesmo por você trazer, elucidar bem, assim, inclusive as etapas, né, de um processo para tornar o ensino gamificado. Acho que você conseguiu explicar bem detalhado isso aqui para a gente hoje, aqui à noite. São Não, 23 obrigado. horas e 57. E você que está em casa, está acompanhando a gente aqui, obrigada também por você. Eu sei que talvez deva estar um pouquinho cansativo, que já está bem tarde, mas pelo horário, mas quem está aqui, a gente super agradece. Obrigada, Juan, por você Obrigado. trazer esse tema aqui para a gente. Você quer trazer, deixar suas considerações finais? Fala o seu arroba, fala o seu contato aí Tá, para quem quiser falar contigo e trocar uma figurinha com você. tá bom. Se quiserem minhas redes sociais, meu Instagram é rbsoares04, Facebook Juan Soares, Você acho que vocês coloca já no vão me GCzinho aí encontrar. para a gente, Marco. RB R Soares 04. Soares, isso. Facebook Juan Soares. Twitter não sou muito de usar, então acredito que não seja necessário. Bom, Sem eu problema. gostaria de agradecer primeiramente a Campus por essa oportunidade, também ao Projeto Lab Kids, que eu fui convidado por meio dele para estar dando essa palestra, e também agradecer as pessoas que me deram um total apoio no decorrer desses dias, inclusive você, né, que nos auxiliou no teste, né? Imagina, a gente está aqui E é isso. para trazer o melhor de vocês, para trazer mais informação, para alastrar o conteúdo da melhor maneira possível pelas redes, pela internet, para você que está aqui assistindo a gente no palco New Horizons da Campus Party Digital Edition, Brasília. Obrigada, Juan, mais uma vez. Obrigada a você que está Eu aí que de casa, agradeço. ao Marco, ao Igor, a Stephanie, a Letícia. Vocês também ajudaram a gente a fazer todo o evento hoje aqui. Espera aí que tem um dos voluntários que eu estou esquecendo o nome. Calma aí. Stephanie, Letícia, Igor, Marco, tá todo mundo. Eu falei todo mundo, faltou alguém? Obrigada, viu? Obrigada, Juan. Valeu. Obrigada a você que está aí de casa. Amanhã tem mais conteúdo e a gente espera vocês aqui de volta às 2 horas. É isso. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa Um noite. abraço. Até mais. Beijão.